sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem vigor, rende-te à presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Boa noite, mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Nós queremos agradecer você que está conosco, que tem assistido, tem participado dos nossos cultos. Nosso muito obrigado, e desejamos que você permaneça conosco até o final deste culto. Desde já, nós também queremos convidar você para que você dê um like nesse culto. Aí embaixo do nosso vídeo, nós temos um sininho. Você também pode acionar o sininho, pode se inscrever no nosso canal. Isso para nós será motivo de alegria. E seria bom você se inscrever, que todas as vezes que nós tivermos atividades, tivermos nossos cultos, você será avisado. Basta para isso você dar aí um sinal aí nesse sininho, e aí você será avisado de todas as nossas atividades, todos os nossos encontros. Mas, de qualquer maneira, nós queremos agradecer. Muito obrigado. E nós convidamos você para, além de tudo, além de participar, também convidamos você para que compartilhe esse culto, né, para com os amigos, para com aqueles que são muito próximos de você.
Eu tenho certeza que esse culto vai ser uma bênção para a sua vida, como tem sido para as vidas de muitas pessoas. Viu? Nosso, muito obrigado. Permaneça conosco até o final. Aí, para a primeira igreja batista em Francisco Morato, ela ainda permanece com seus cultos online. Nós temos um protocolo emitido pelo governo do estado, e lendo esse protocolo, nós entendemos que ainda não temos as condições necessárias para cumprimento deste protocolo. Além disso, ainda não retornamos porque estamos ainda, a pandemia não chegou ao nível que indicaria o retorno para as nossas atividades presenciais, mas estamos nos aproximando desse dia e gostaríamos de deixar você bem à vontade e, além de tudo, por isso que nós convidamos você para que participe conosco, esteja sempre atento às nossas atividades, que aí nós estaremos divulgando o momento que nós retornaremos. Então, nosso muito obrigado, fiquem atentos para que assim vocês possam participar conosco. Nós temos alguns comunicados. Primeiro, nós queremos comunicar a toda a igreja que temos aniversariantes da semana. Aí nós temos o irmão Ananias, parabéns, também Naamã, parabéns, que Deus possa abençoar essas duas vidas, que têm sido vidas muito abençoadoras. Esperamos que os irmãos continuem a nos abençoar e abençoar todos aqueles que estão normalmente muito próximos dos irmãos, próximos no trabalho, aqueles que são amigos. Nós queremos desde já que você também seja uma bênção para eles, viu? Que Deus possa te abençoar de forma muito especial. Lembramos que nós estamos em duas campanhas, né? Primeiro, campanhas de missões nacionais. Os irmãos contribuam, né? Aumente as suas contribuições, isso será motivo de ajuda para os missionários. Você contribuindo, os missionários poderão permanecer em suas trincheiras. Então, nós convidamos você para que você participe, né, desta campanha de missões nacionais. Outro aviso também muito importante é que nós estamos aí, né, concluindo a manutenção do santuário. Nós pedimos a participação, a cooperação. Alguns irmãos já colocaram seus nomes à disposição para quando chegar o momento de fazermos aquela limpeza, né, os locais onde nós nos reunimos ainda estão bastante empoeirados pelo fato do trabalho que os irmãos têm feito ali, a manutenção. E logo, quando nós estivermos prestes a retornar, nós iremos convocar os homens, né, principalmente os homens, para que participem daquele mutirão de limpeza. Então, fiquem atentos e logo nós estaremos convocando os homens da igreja para participar daquele mutirão. Um outro aviso também muito importante: nós gostaríamos de pedir aos irmãos que continuem entregando as suas primícias. A igreja está atendendo famílias que estão passando por momentos de dificuldades e nós solicitamos à igreja. Os irmãos têm sido muito generosos, os irmãos estão entregando as suas primícias, mas a gente gostaria que o maior número possível também participasse, né, da entrega das primícias. Você não sabe quantas pessoas você pode ajudar, quantas pessoas têm sido abençoadas. Você foi abençoado por Deus e agora Deus quer que você também abençoe as pessoas, abençoe os irmãos, abençoe a igreja. Então, você pode fazer isso contribuindo através de 1 quilo de alimento não perecível. Esse alimento ele deverá ser entregue lá no santuário aos domingos, a partir das 3 até as 5. Uma outra coisa que nós solicitamos encarecidamente os irmãos: quando os irmãos forem comprar seus alimentos, os irmãos observem bem a data de validade, a data de vencimento. Isso é muito importante, porque em alguns momentos nós tivemos que descartar alimentos, porque a prazo de validade, além de estar vencido, outros, né, estão muito próximos. Então, nós solicitamos encarecidamente os irmãos que verifiquem este pormenor, né? Dê uma olhada lá na data de validade e aí entreguem as suas primícias. E também, além de entregar as primícias, também gostaríamos que os irmãos também contribuíssem, né, com seus dízimos, suas ofertas, para que nós pudéssemos continuar, não somente na manutenção do santuário, mas também
outras atividades, né? Coisas que a igreja precisa comprar. Nós estamos aí em reforma, a gente precisa agora mexer na parte de hidráulica e também os bebedouros, a gente vai modificar, né? Bebedouro mais moderno. Então, para isso, a gente está contando aí com a ajuda e a participação dos irmãos. Viu? Que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retoma para as nossas atividades e também o nosso culto. Deus abençoe, viu? Obrigado. Vamos aguardar. Vamos ouvir. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. A primeira igreja batista em Francisco Morato, ela faz parte da Convenção Batista do Estado de São Paulo, que reúne todas as igrejas batistas que se filiaram a essa convenção, chamada Convenção Batista do Estado de São Paulo, e a Convenção Batista do Estado de São Paulo é filiada à Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira ela reúne todas as igrejas batistas no território nacional, igrejas essas que se filiam por espontânea vontade, né? Não há uma obrigatoriedade de exigência de se filiar à Convenção Batista Brasileira. Uma vez filiada à convenção, nós temos alguns compromissos, né? Temos alguns alvos, nós temos alguns trabalhos que realizamos em conjunto, que as igrejas batistas de São Paulo, as igrejas batistas do Brasil realizam. E a convenção, ela tem algumas juntas, e são essas juntas que representam a igreja, que fazem o papel da igreja
em locais que a igreja não pode ir. Então, no caso, nós temos a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, e essa Junta de Missões Nacionais ela é responsável de administrar as ofertas que são mandadas para essa junta, para que ela possa distribuir essas ofertas para os missionários, como sustento dos missionários que estão trabalhando, né, representando as igrejas batistas do Brasil. E agora nós vamos assistir um vídeo falando exatamente sobre isso, né? Campanha de missões nacionais. A igreja está integrada, a igreja está participando, e nós gostaríamos que os membros contribuíssem para que nós pudéssemos alcançar mais e mais pessoas. Eu não posso ir. Cada membro individual da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato não tem condições de estar presente, de ir aos mais longínquos, né, sertões, locais, cidades do Brasil, cidades que não há trabalho batista. Então, através da Junta de Missões Nacionais, os batistas alcançam estas cidades. Mas para isso é necessário que se entregue as ofertas, para que essas ofertas possam alcançar esses missionários. Então a junta faz esse papel. A junta vai administrar essas ofertas e também vai manter o estilo de trabalho, a metodologia do trabalho. Tudo isso é feito pela Junta de Missões Nacionais. Então a junta ela é um órgão que representa a igreja. Então nós vamos ouvir agora um vídeo que vai falar sobre isso, sobre o trabalho de missões nacionais. Ouçam e logo após a gente retorna. Ergue-se um clamor na nação em busca de solução pra resposta certa que traga a todos esperança e paz, que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse
Depois de assistir esse vídeo, vamos orar ao nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Mais uma vez, ó Deus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Oportunidade, ó Deus, de participar, ó Deus, deste culto. Ó Deus, aonde, ó Pai, reunidos, ó Pai, em nossos lares, Deus, através desta mídia, nós queremos, ó Deus, exaltar, glorificar o teu santo e bendito nome. Ó Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai. Estamos aqui, ó Deus, para dar glória ao Senhor, glória, glória, glória ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Agora, Deus, nós queremos, ó Deus, colocar em suas mãos, ó Deus, os enfermos, ó Deus, da igreja e também aqueles que não são membros também estão enfermos, ó Deus. Nós queremos citar, ó Deus, alguns casos, ó Deus bendito. Ó Deus, abençoe, ó Pai, o irmão Gerson, ó Deus, na sua enfermidade, ó Deus, lá na sua internação. Venha abençoá-lo, ó Deus, abençoar os médicos que estão cuidando dele, ó Deus bendito. Também, Pai, nós te pedimos, ó Deus, pela tua serva, a irmã Máxima, ó Deus, ela precisa muito, ó Deus, das tuas bênçãos, ó Pai. Cuide dela, ó Pai, nesta série de exames, ó Deus, que ela está fazendo, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-la. Ó Deus, abençoe, ó Pai, a tua serva, abençoe o esposo, ó Pai, da tua serva também, ó Deus. Ambos, ó Deus, precisam, ó Deus, e hão de passar, ó Deus, por seus dias. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por estas vidas, ó Deus, e cuide delas. Agora, Deus, também nós te pedimos, ó Deus, por aqueles irmãos, ó Deus, lá do Parque 120, da congregação, aqueles, ó Deus, que estão enfermos, ó Deus, abençoe, ó Pai, a saúde, ó Deus, da irmã Eugênia, ó Deus bendito, cuide dela. Ó Deus, abençoe, ó Pai, aqueles que estão passando, ó Deus, momentos difíceis, ó Deus, em termos de emprego, ó Deus, em termos de trabalho. Ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, com parentes, ó Deus, enfermos. Abençoe, ó Deus, a Marisa, ó Deus, a sua mãe, ó Deus, que precisa, ó Deus, urgentemente passar por aquela cirurgia, ó Deus. Abra as portas, ó Deus, dos médicos, ó Deus, dos hospitais, para que a mãe da tua serva, ó Deus, seja operada, ó Deus, e logo, logo elas possam estar, ó Deus, no convívio, ó Deus, de seus familiares. Ó Deus, abençoe, ó Deus, todos, ó Deus. Abençoe, ó Pai, os aniversariantes, ó Deus, desta semana. O irmão Ananias, ó Deus, tome teus servos em tuas mãos, ó Deus, cuide dele, ó Deus. O Senhor tem sido muito bondoso para com ele, ó Deus, e ele, juntamente com a sua esposa, ó Deus, tem sido bênçãos, ó Deus, tem abençoado, ó Deus, a tua igreja, ó Pai, tem abençoado, ó Deus, os teus servos, tem abençoado, ó Deus, a sua família, ó Deus, continue, ó Deus, derramar sobre ele, ó Deus, muitas e muitas bênçãos, ó Deus, que esta vida, ó Deus, é uma vida abençoadora. Ó Deus, também te pedimos, ó Deus, pelo Naamã, Deus, abençoe, ó Deus, esta vida, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pela vida dele, tem sido, ó Deus, uma inspiração, tem sido uma bênção, ó Deus bendito, e que o Naamã, Deus, também possa abençoar, ó Deus, muitas e muitas pessoas, ó Deus, principalmente, ó Deus, os seus familiares. Ó Deus, cuide dele, ó Pai, abençoe, ó Deus, aquela vida, e dá-lhes, ó Deus, mais graça, ó Deus. Ó Deus, que os seus ideais, seus propósitos, ó Deus, sejam alcançados, ó Deus, e assim ele possa glorificar, ó Deus, e exaltar o teu santo e bendito nome. Ó Deus, abençoe, ó Deus, os demais aniversariantes, ó Deus. Também, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, pelo filho da Michele, ó Deus, pelo filho do Janilson, ó Deus bendito, do Jailson, ó Pai, que também, ó Deus, completou mais um ano de existência, ó Deus. Abençoe, ó Deus, aquela vida, ó Deus, cuide dela, ó Pai, é abençoá-la, ó Deus, para a tua honra, para a tua glória. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do Adriano, ó Deus, os anos que se passou conosco, ó Deus. Ó Deus, abençoe, ó Pai, a sua família, ó Deus. Obrigado, ó Deus bendito, pela vida dele. Obrigado, ó Deus, pela vida de sua família. Obrigado pela vida de suas filhas, ó Deus. Agora, Deus, quando eles foram, ó Deus, para aquela cidade, ó Deus, Praia Grande, ó Deus, que ali também, ó Deus, tanto ele, ó Deus, quanto as filhas, quanto a esposa, ó Deus, sejam abençoadores, ó Deus, naquelas vidas, ó Deus, que eles vão estar
convivendo, ó Deus, muito próximo, Deus. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Espírito de Deus, Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade. Sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra. Tua presença nos alegra. És bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo teu mover em nossas vidas, pelo teu mover neste mundo. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade. Sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Espírito de Deus, venho te adorar. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade. Sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra. Tua presença nos alegra. És bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Gostaria de convidá-lo para conosco meditar na palavra do nosso Deus. Nós vamos meditar em alguns textos, mas principalmente no texto de João, capítulo de número 14, versículo de número 18, onde nós temos uma palavra de Jesus Cristo muito especial para este momento, que diz o seguinte: Jesus diz assim: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. João 14, do versículo 18. Uma das grandes preocupações de toda a humanidade não é uma preocupação contemporânea, mas é uma preocupação que tem atravessado os séculos dos séculos. Essa preocupação que surgiu no coração, nas vidas, né, dos seres humanos a partir do momento em que o ser humano peca, no momento que o ser humano se distancia de Deus. Lá no livro de Gênesis nós temos essa narrativa, é uma narrativa muito pormenorizada, mas ao mesmo tempo é uma narrativa extremamente rica e ao mesmo tempo reveladora de muita coisa daquilo que nós passamos, principalmente
de sofrimentos, de desafios, de desencontros, de conflitos, tudo o que acontece em nossas vidas, nós podemos encontrar explicações na palavra de Deus, e principalmente partindo lá do princípio, quando a Bíblia diz que o homem resolveu seguir os seus próprios caminhos. E é interessante notarmos que lá no livro de Gênesis, quando o homem comete pecado, o ser humano comete pecado, aquele casal peca, quando Deus vem ao encontro deles, eles se escondem porque eles entenderam que estavam nus. E Deus chamou a atenção deles, porque a partir daquele momento, aquela nudez que eles estavam demonstrando e que eles estavam procurando cobrir, e que Deus teve que providenciar meios para que eles pudessem cobrir, além da sua nudez, também proteger os seus próprios corpos. Pois o pecado que o homem cometeu, esse pecado, ele teve alcance em toda a natureza. Antes do pecado, não era necessário o homem ficar preocupado, o ser humano ficar preocupado com as variações do tempo. E depois do pecado, nós tivemos essas variações que veio, né, atingir o homem no sentido físico. Mas não é somente isso. Aquele texto, aquele acontecimento traz muitas revelações. E nós podemos interpretá-los, o que aconteceu ali, através daquilo que tem acontecido, ou através de coisas que têm acontecido em nossas vidas. A partir daquele momento, o homem sente-se só. Há uma espécie de orfandade existencial. O homem se sente desprotegido. E ao mesmo tempo que ele se sente desprotegido, e como ele resolveu seguir os seus próprios passos, Deus vem, desde o princípio, desde o momento daquele pecado, Deus vem tentando apresentar ao homem soluções que pudesse ajudá-los, que pudesse minimizar o sofrimento pelos quais aquele o ser humano estava passando. E a Bíblia diz que quando o homem percebeu que o homem estava nu, Deus imediatamente providenciou aventais para que este homem pudesse estar protegido. Claro que nós podemos interpretar essa passagem a partir de conceitos físicos, mas também nós não podemos simplesmente prender ou simplesmente interpretar só dentro desta visão. Isto, evidentemente, que fazendo isso, nós iremos empobrecer muito o texto e o alcance daquilo que Deus pretende e que Deus pretendia mostrar. O homem estava nu, o homem estava desprotegido, o homem já não sentia mais ser acolhido pela própria natureza. A natureza tornou-se hostil para com o próprio ser humano. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Deus a partir daquele momento, Deus sempre vem ao encontro desse ser humano, tentando cobrir esse ser humano, tentando oferecer segurança a esse ser humano, embora esse ser humano sempre rejeitando, sempre se rebelando contra Deus, mas mesmo assim Deus insistentemente, Deus vem ao longo dos séculos, Deus vem tentando ajudar e tentando mostrar para este ser humano que este ser humano não estava só. Finalmente, na trajetória da história da humanidade, a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho a este mundo, enviou Jesus Cristo. E isso está baseado no amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, Deus envia seu Filho a este mundo, Jesus Cristo, para que Jesus Cristo viesse acolher este ser humano, para que Jesus Cristo viesse estar junto desse ser humano, orientar esse ser humano, cuidar desse ser humano, e mais do que isso, proteger este ser humano. Mas a maior proteção de Deus, a maior preocupação de Deus para conosco, para com os seres humanos,
Não era preocupação só com a natureza. A natureza Deus colocou diante do ser humano e Deus deu as condições necessárias para que o ser humano administrasse essa natureza. Entretanto, por causa do pecado, o ser humano passou a explorar a natureza de forma gananciosa. Então, essa natureza, ela vai cada vez que avançamos na história da humanidade, cada vez que avançamos pelos séculos, essa natureza torna-se cada vez mais hostil ao ser humano. Mas essa hostilidade, ela é consequência da maneira como o ser humano trata, da maneira como o ser humano intervém, da maneira como o ser humano interfere na natureza. E aí nós temos as consequências, né? Excesso de chuvas, vulcões, né? Terremotos, né? E outras manifestações hostis da natureza contra o próprio ser humano. Mas esse é um dos aspectos, esta é uma das dimensões. Mas existe a dimensão existencial, a dimensão espiritual. E esta é a maior preocupação de Deus, por quê? Porque através dessas dimensões se dão os maiores sofrimentos e os maiores embates dos seres humanos. E Jesus se preocupou muito com essas dimensões das nossas vidas. E no capítulo de número 14 do livro de João, nós temos esta passagem, que é uma passagem consoladora, uma passagem reveladora, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus é misericordioso para conosco. É de extrema importância a leitura completa desse texto de João, capítulo de número 14. É um texto extremamente emocionante, é um texto que revela o quanto Deus acolhe, o quanto Deus quer acolher, o quanto Deus faz em nosso favor, o quanto Deus faz em favor do ser humano. Então, a primeira grande questão que nós iremos colocar aí é esta grande preocupação humana manifestada por Tomé. Jesus está reunido com os seus discípulos, está prestes a partir deste mundo. E aqui Jesus vai produzir, Jesus vai trazer ao coração dos discípulos ensinamentos a respeito da sua partida. Jesus disse, começando no versículo de número 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, essa é a grande preocupação de Deus. Porque o ser humano sabe perfeitamente que a sua existência, ela não se resume simplesmente no aqui e agora, nas coisas deste mundo, no comer, beber, no participar de festa, nas congratulações, nos momentos festivos e também nos momentos de conflitos. A vida do ser humano, ela não se resume simplesmente nisso. A vida do ser humano tem outras dimensões. E é uma dimensão existencial, uma dimensão espiritual. E essas duas dimensões, ela proporciona as condições necessárias para que o ser humano possa sentir-se órfão nesse universo, órfão neste mundo. Mesmo estando no meio de grandes multidões, mesmo estando no meio de muitas festas, de muitos amigos, mesmo assim é normal o ser humano sentir-se órfão, é normal o ser humano sentir-se desamparado. E isso Jesus percebeu perfeitamente no colégio apostólico. Mesmo estando junto com Jesus, havia momentos que aqueles discípulos eles sentiam-se sós. E Jesus percebeu isso. E Jesus vem de encontro a essas preocupações que estavam nos profundos dos corações dos discípulos e dos apóstolos. E aí Jesus se expressa nesses dois versos, onde Jesus chama a atenção deles, Jesus diz para eles, para que eles não se preocupassem, para que eles não se perturbassem, para que eles não tivessem os corações voltados para a ansiedade. Por quê? Porque Jesus disse que estaria com eles. E mais do que isso,
há uma outra dimensão também muito importante, que é a dimensão eterna. O ser humano ele não foi criado para viver nessa terra somente. O nosso momento aqui, os nossos momentos aqui, são poucos comparando-os com a eternidade. Moisés, já no passado, Moisés dizia que a nossa vida, a duração da nossa vida é 70 anos. O que passa disso é canseira e enfado. Nós sabemos que nós não residiremos aqui para sempre. Nós sabemos que esse mundo não é a nossa morada definitiva. Isso está presente no coração de todos os seres humanos. Todos os seres humanos sentem isso em seus corações. Que aqui não é a morada definitiva. Sabemos disso. Isso está presente no nosso interior. E é por isso que Jesus ele vai vir de encontro a essas preocupações e a essas necessidades. E aí no versículo de número 5, olha só que coisa importante. A quem vai se manifestar aqui a Tomé. Olha o que diz Tomé no versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Então, Tomé também manifesta esta preocupação. No meio do colégio apostólico, Tomé manifesta essa preocupação. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Nós não sabemos o caminho. Como nós iremos fazer? Vamos ficar vivendo aqui nesta vida sem o Senhor, mas vivê-la de forma angustiante? Mas como é que nós vamos viver neste mundo? Sem o Senhor, nós não temos razões para continuarmos vivos. Essa é a preocupação de Tomé. E aí Jesus, ele diz no versículo de número 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então Jesus se apresenta como o caminho para a resolução das questões existenciais, mas também Jesus se apresenta como o caminho que os leva para os céus. A vida do homem não se resume somente nesta vida, somente nas coisas que aqui estão. Por outro lado, além destas preocupações, há uma outra constatação que nós queremos colocar neste momento. É a seguinte: a existência do ser humano, ela é marcada por um vazio. E nós temos vários filósofos, vários homens, vários historiadores, né? Eles sempre procuram demonstrar essa preocupação através de seus escritos, através das suas inquietações, que são inquietações universais. Elas não são inquietações somente dos filósofos, somente dos historiadores. Mas essas inquietações, elas estão presentes nos corações de todo e qualquer ser humano. Olha o que diz Agostinho, ou como muitos chamam Santo Agostinho: fizeste-nos, Senhor, para ti, o nosso coração anda inquieto, enquanto não há descansar em ti. Então, Agostinho, que foi um filósofo, bispo de Hipona, ele manifesta isso, que há um vazio no coração do ser humano. E esse vazio torna o ser humano extremamente inquieto. Dostoiévski também usa expressões semelhantes a essas expressões de Agostinho. Olha o que diz Dostoiévski: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E se nós formos levantarmos todos os filósofos, Nietzsche se manifesta isso, Schopenhauer também se manifesta com essas preocupações, Immanuel Kant, Nietzsche, os filósofos modernos, o existencialismo, correntes filosóficas, todas se manifestam essa preocupação por esse desamparo, por esse vazio cósmico, por esta orfandade. O ser humano sente que está no mundo, mas ele sente que ele não tem amparo, que ele não tem como se segurar. E ele procura em todos os meios que são possíveis, meios materiais, ele procura exatamente condições para que ele possa se agarrar, para que ele possa ficar firme. Nós estamos aí passando por um momento de
de crises, e as piores crises que estão surgindo são as crises chamadas as crises mentais. Como está a saúde mental? Uma das grandes preocupações hoje das empresas, uma das grandes preocupações dos filósofos é exatamente essa questão. A saúde mental, como nós estamos conseguindo sobreviver diante dessas tempestades. Claro, o ser humano procurou meios para poder superar esses traumas, mas esses traumas têm sido acentuados. Nós estamos vivendo um período de muitas perdas. E uma das maneiras que nós tentamos encontrar para resolver essa questão dessa orfandade existencial é naturalizar a morte. A morte do outro, ela não tem mais preocupado o ser humano. A morte do outro tornou-se algo extremamente natural. As pessoas perdem amigos, perdem parentes, perdem pessoas queridas. Alguns passam por momentos difíceis, outros, a grande maioria, está se adaptando a isso, e a morte tem sido algo tão natural nas vidas dos seres humanos. Mas essa naturalidade, ela tem cobrado e vai cobrar preços altíssimos naquilo que nós chamamos de saúde mental. Ao final desta pandemia, nós vamos sentir muito. Ao final dessa pandemia, nós vamos parar e vamos colocar os pés no chão. Aí nós vamos começar a ver o preço daquilo que nós chamamos de perdas que nós tivemos, perdas de pessoas queridíssimas, perdas de amigos, perdas de pessoas que eram muito importantes para nossas vidas e que neste momento nós naturalizamos. E esta é uma das grandes preocupações da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Como é que está o seu coração? Como é que está o meu coração? Nós não estamos desamparados. Deus não deixou este mundo alheio. Deus não deixou a humanidade alheio. Entregue ao léu da sorte. A questão principal que nós temos que estar atentos é que nós nos afastamos de Deus. Mas Deus continua à procura, Deus continua querendo estar junto do ser humano, ajudar o ser humano, entrar no coração do ser humano. Mas para isso é necessário que o ser humano tome a decisão de abrir o seu coração, de convidá-lo, de permitir que Jesus entre no seu coração. Mas Jesus está reunido com os discípulos, Jesus está preparando seus discípulos para a sua partida. Jesus não ficaria no mundo fisicamente. É isso que vai tratar o capítulo 14 do livro de João. Jesus sabe perfeitamente que, por mais que os discípulos estejam preparados, eles não teriam condições de superar as crises existenciais sozinhos. Seria muito doloroso para os discípulos, para os apóstolos. Seria muito doloroso para a humanidade caminhar neste mundo desamparados, com essa sensibilidade de orfandade, com esse sentimento de vazio, com esse sentimento de que existe um Deus, mas não conseguimos encontrá-lo. Então, essa é a grande preocupação, e Jesus vem de encontro a essa preocupação. O capítulo 14 de João, ele vai tratar exatamente sobre isso. E o que o ser humano tem feito? O ser humano, para poder tentar superar essa crise chamada crise existencial, essa crise de orfandade existencial, o ser humano tem lançado mãos de vários meios. E a Bíblia revela quais são esses meios. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo número 2, nós temos
o episódio narrativo da vida deste homem chamado Salomão. Esse homem diz que lá no capítulo 2 ele vai fazer uma enumeração, ele vai colocar em ordem tudo aquilo que o seu coração desejou. Que são coisas que todos nós desejamos. E Salomão, ele vai colocar que todas as coisas que nós desejamos são coisas que nós imaginamos que irão nos ajudar a superar esse vazio existencial, essa agonia existencial, esse sentimento de orfandade que está nos corações dos seres humanos. E aí ele vai falar, por exemplo, que ele construiu casas, ele foi um homem muito rico, ele teve muitas mulheres, ele teve muitos empregados, ele teve tudo aquilo que o seu coração desejou, tudo aquilo que o seu coração desejou, os seus olhos viram, esse homem ele abraçou, ele teve em suas mãos. Mas ao final de cada coisa que ele tinha materialmente, ao final de cada conquista, ao final de cada bem, ele dizia o seguinte, que ele olhava para tudo isso, e tudo isso era vaidade, tudo isso não preenchia o seu coração. E são os meios que os seres humanos usam para poder preencher este vazio, para poder resolver essa questão dessa orfandade, que nós chamamos de orfandade existencial. Jesus disse aqui no livro de João, no capítulo de número 14, que nós estamos lendo, olha bem o que diz o versículo de número 18. Jesus disse assim, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Jesus sabia perfeitamente que o ser humano não teria as mínimas condições de viver neste mundo de forma aleatória. Jesus sabia perfeitamente que o ser humano não teria as mínimas condições de viver neste mundo enfrentando os grandes desafios, as grandes questões, os grandes dilemas sozinho. Nós estamos no mês de setembro, chamado mês amarelo, é um mês da prevenção do suicídio. Quantas pessoas se suicidam durante o mês, durante o dia? Na semana passada, estava assistindo uma palestra de uma psicóloga falando exatamente sobre isso. O tema da sua palestra foi como evitar o suicídio. E ela trazia números alarmantes de pessoas que estão tirando as suas vidas diariamente. E uma das coisas extremamente que chamou a atenção daquele grupo que ali estava, é que ela dizia o número de suicídio entre crianças tem aumentado assustadoramente no mundo inteiro. E ela colocava ali, com números, colocava ali as suas pesquisas mostrando que países super desenvolvidos, países em que há padrões econômicos superior aos outros países, pessoas ricas cometem suicídio e também estão se suicidando. E ela mostrou, por exemplo, que países que vivem um padrão de vida extremamente elevado, crianças estão se suicidando, crianças se suicidam. E ela dizia na sua palestra que esta é uma questão que o ser humano não resolve, que a riqueza não resolve, que os bens materiais não solucionam, que o estar junto, que o estar na multidão, que o estar bem sucedido em todos os campos, principalmente no campo profissional, não é garantia que a pessoa está bem. Há um vazio no coração do ser humano, como diz Dostoiévski. Há um vazio no coração do ser humano, como diz Agostinho. Há angústia no coração do ser humano, como diz Jean-Paul Sartre. O ser humano vive com essas crises chamadas crises existenciais.
Então, os filósofos, ao longo do tempo, têm procurado explicar, apresentar explicações razoáveis para essas questões que nós vivemos e que sempre o ser humano viveu. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem nos mostrado que a solução de Deus ela é diferente da solução que o ser humano procura. A solução encontrada lá no Jardim do Éden para resolver os seus problemas foi a solução de sair da presença de Deus. E quando eles fizeram isso, eles criaram mais problemas, mais dificuldades. As vidas daquele homem, daquela mulher, tornou-se uma vida extremamente difícil. Uma vida angustiante, uma vida marcada por tragédias, vidas marcadas por traumas, vidas marcadas por lutas interiores. Lutas interiores porque o ser humano sente profundamente essa orfandade existencial. O que falta no coração do ser humano? E aí Jesus disse para aqueles discípulos: eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Capítulo 14, no versículo de número 18 de João. Você não está só. Jesus disse para os seus discípulos: vocês não estarão sós, eu voltarei para vós, não deixarei vocês órfãos. E mais do que isso, durante a trajetória que vocês estão vivendo aqui neste mundo, eu estarei com vocês, não deixarei vocês órfãos. Mas tem uma outra coisa também muito mais importante do que isso. Jesus disse: e eu voltarei para vós, e vos levarei para que esteja comigo para sempre. Mas enquanto isso não se realiza, Jesus apresenta alguém que ficaria conosco para sempre. Esse alguém é o Espírito Santo. A partir do versículo de número 15, Jesus agora vai mostrar que haveria uma substituição naquele momento. Haveria necessidade de ele ir para os céus, mas ele não deixaria os discípulos abandonados. E ele enviaria o Consolador, que estaria com os discípulos para sempre. E esse Consolador, quando ele viesse, ele estaria presente nos corações dos discípulos. E também, não somente o Espírito Santo, mas também Jesus estaria presente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estariam presentes nos corações dos seres humanos. Mas Jesus, o Espírito Santo e Deus estariam à disposição de todos os seres humanos. Mas isso não implica dizer que automaticamente Jesus estaria no coração do ser humano. E que o Espírito Santo estaria no coração do ser humano. O que a Bíblia promete, o que a Bíblia garante é que esse Espírito Santo estaria à porta do coração, desejando entrar no coração dos seres humanos. Mas a entrada no coração do ser humano depende basicamente da vontade do ser humano, porque Deus é o único ser que não violenta a vontade do ser humano. Deus é o único ser que não violenta a vontade do ser humano. Respeita a vontade do ser humano. E ele vai mostrar claramente isso aqui no capítulo de número 14 de João. E olha bem o que Jesus vai dizendo. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Versículo 18. Dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Versículo de número 20. Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós.
Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E aí, Judas, o Iscariote, versículo 22, perguntou-lhe: mas como, Senhor, te manifestarás a nós, não ao mundo? Judas percebeu que Jesus estava no mundo, que Jesus estaria no mundo, mas não iria se manifestar a todos. Ele estaria ao alcance de todos, mas não iria se manifestar a todos, porque há uma liberdade humana que Deus respeita profundamente. E aí o texto vai falando, quando a gente chega no versículo de número 26, Jesus diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho lembrado. Olha que coisa interessante. Tudo o que eu vos tenho lembrado. O Espírito Santo entraria dentro do coração do ser humano, uma vez o ser humano permitindo, uma vez o ser humano abrindo o seu coração, reconhecendo que é pecador, além de tudo, entendendo que precisa de Jesus para salvar a sua vida. A salvação que Jesus oferece, ela é uma salvação completa, ela é uma salvação existencial, ela é uma salvação que também terá dimensões na eternidade, uma salvação que levará o ser humano para viver com Jesus para sempre na eternidade. E este convite que Jesus faz ao ser humano é o melhor convite que o ser humano poderia ouvir. O convite da sua desalienação. O ser humano estaria desalienado. O ser humano passaria por esse processo porque o ser humano vive extremamente alienado. E olha bem o que diz no próximo versículo 27. Olha o que Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, não perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Esse medo angustiante, esse medo que tem levado as pessoas ao suicídio, esse medo do vazio, esse medo desse vazio cósmico, desse vazio existencial, dessa orfandade. Nós somos criados por Deus, por mais que nós acumulemos coisas, acumulemos conhecimento, acumulemos uma série de coisas, tudo isso não pode substituir o desejo que está no coração de cada ser humano, o desejo de ter Deus, o desejo de ter Deus em seu coração. Nada poderá substituir Deus. Enquanto você não abrir o seu coração para Jesus, você vai sentir essa orfandade em seu coração. Seu coração é um coração órfão. Jesus disse: não vos deixarei órfãos. E ele vai dizer: olha, como é que você vai, se você abrir o seu coração para Jesus, como é que você vai viver nesse mundo? Jesus coloca aqui, no versículo 28. Olha o que Jesus disse. Versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus veio este mundo salvar e buscar o que se havia perdido. E o está perdido aqui simboliza, aponta para essa orfandade que você está vivendo. Você pode ter tudo: amigos, colegas de trabalho, companheiros, filhos, família, você pode ter tudo.
Mas se você não tem Jesus, você é uma pessoa órfã. Jesus veio para que você pudesse superar, para que você pudesse vencer este vazio, essa orfandade de Deus. Eu não vos deixarei órfão. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Agora, Deus, dá-nos uma semana, Deus, na tua presença. E que essa semana, Deus, seja uma semana abençoadora. Uma semana de bênçãos. Ajude, ó Deus, aqueles que ainda estão com seus corações, ó Deus, vazios. Embora cheios de tantas preocupações, tantas coisas, mas estão vazios do Senhor. Permita, ó Deus, que esses corações se abram, Deus, e aceite Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E que se complete, ó Deus, nessas vidas, esta sua promessa. E não vos deixarei órfão. Jesus estará conosco para sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo domingo. Esperamos que você esteja conosco.